uma piada, não. Relaxa. Gravando. As aulas que eu botei lá foram quais, pessoal? Confirma pra mim, que eu tô ficando meio doido. Restauração com resina classe 3 e classe 4. Ah, tá. Então, eu não botei classe 5, tá ok. 5 é Não, depois. então tá bom. É só pra me organizar mesmo, porque eu tô ficando meio doido. Relaxa. Então, já começamos aqui falando sobre a classificação, né? Cavidades classe 3 são cavidades que acometem as proximais de dentes anteriores, sem envolvimento do ângulo incisal, né? Só para voltar ao que a gente não gravou. E aí, a minha pergunta foi, porque assim, muitas vezes essa lesão cariosa ela afeta a proximal, mas você não tem uma visão direta dessa cavidade, né? Dessa lesão. E aí a gente precisa fazer um acesso à lesão, entrando ou pela vestibular, dependendo, ou pela palatina, né? E aí, para fazer o acesso à lesão, Oi? Dá para fazer pela proximal também, né? Se você tiver visão direta, depende do modo, por exemplo, se tiver um diastema, se tiver ausência do dente que está ali na proximal, mas quando afastamento. E pelo afastamento, algumas vezes a gente consegue, mas às vezes ela é menor e você ainda assim precisa tirar um pouquinho de dente sadio, e aí vai depender do lado que você vai acessar, né? E aí esse acesso, quando você precisa fazer o acesso à lesão cariosa, significa que você precisa desgastar um pouquinho do esmalte, né, sadio, às vezes um pouquinho de dentina, para chegar ali naquela cavidade, né? E aí esse acesso ele é feito com pontas diamantadas, tá? Esféricas, e o tamanho vai ser o tamanho compatível com a cavidade, né? Se é uma cavidade, uma lesão menorzinha, você quer desgastar menos dente, você usa broquinha menor, né? Se for uma lesão maior, a gente vai usar uma maior. E a gente usa as pontas diamantadas por quê? Para fazer o desgaste. Por que eu não uso a carbide? Vocês sabem a diferença dessa ponta diamantada com a ponta carbide? Ou é uma coisa que vocês têm dúvida? Tem dúvida? Eu vou mostrar então. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma aulinha. Não vou focar bem aqui, não vou me estender muito não. Sobre instrumentais que a gente fez uma vez, e aí eu acho que pode ser legal aqui a gente entrar nisso antes de falar. Deixa eu compartilhar a tela. Foi para a tela errada. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, vou deixar aqui. Eu vou até passar rápido essa parte, porque é uma aulinha sobre instrumentais, né? Acho que vocês não têm dúvida sobre espelho, nem pinça de algodão, né? Pinça de algodão, vocês... Eu já mostrei essa aula para vocês? Não, né? Não, foi para atenção básica 1, eu acho. Ou eu já mostrei? Ou tô igual? Tá. Mostrei, né? Então, foi para vocês que eu já mostrei. Então, broca carbide, quando a gente fala de broca carbide, a gente em geral tá falando dessas brocas que tem lâminas, tá vendo? Essa aqui é em baixa rotação, tá? Ela é laminada. Quando a gente fala de ponta diamantada, a gente fala dessas pontas que tem esses diamantes aqui, ó. Tá vendo? E a que a gente usa para acesso à lesão cariosa é essa aqui, que é uma esférica, né? Essa daqui, eu acho que eu falei também, é uma que formato de carretel 1045, acho que 1046 pode ser também, que é usada para remoção de amálgama,
que a amálgama também é um material que a gente remove com ponta diamantada e não com a carbide. Por quê? Porque a diamantada faz desgaste por abrasão e a carbide faz um desgaste por meio do corte. Então é como se você estivesse querendo cortar vidro quando você tenta desgastar, né, fazer esse acesso com uma broca carbide. Você está tentando cortar vidro e isso não funciona muito bem, né? Pode gerar trinca, que não vai te dar um problema agora, mas no futuro pode te dar. Então, o mais indicado é usar a ponta diamantada esférica em alta rotação. E a lesão cariosa remover com a broca carbide em baixa rotação ou com colher de dentina. Depois vocês vão ver também que colher de dentina te dá um tato maior, né? E aí evita que você tire muito mais dentina do que o que você gostaria, porque a gente sabe que a gente faz remoção parcial, né, do tecido cariado, não é total. Vou interromper aqui então. Estava tentando lembrar se tinha sido com vocês. Então, só relembrando, né? Bom, a gente também... Cadê o roteiro da aula? Então, respondendo aquela pergunta, né, que eu acho que a Mariana mesmo respondeu, a gente vai remover a lesão cariosa com a ponta diamantada, tá? Desculpa, vai fazer o acesso à lesão cariosa com a ponta diamantada e fazer a remoção do tecido cariado com colher de dentina e, se precisar, em alguma área, com a broca carbide em baixa rotação. Tá? Aí eu vou seguir o roteiro da aula aqui. A gente vai restaurar esse tipo de lesão com resina composta, né? Na maioria das vezes. Em alguns casos, a gente faz a restauração com ionômero de vidro, tá? Mas como muitas vezes pode envolver a estética, a gente também dá preferência de usar um material que vai contribuir para a estética também, né? E os passos vão ser muito parecidos, né? Que vocês já viram, né? A gente faz a checagem dos contatos oclusais, que a gente já falou bem com você, né, com vocês. E aí, só que a gente usa alguns materiais um pouquinho diferentes do que a gente mencionou. Por exemplo, a matriz que a gente vai usar para restauração classe 3 é a mesma que a gente usou para a restauração classe 2? Não, porque nesse caso é matriz de poliéster, né? Isso. A matriz de poliéster, ela é mais molinha, né? Então, a gente consegue ajudar para fazer esse contorno com ela, né? No dente anterior. Em dente posterior, a gente não consegue. Porque quando você vai fazer o contorno, ele remove o ponto de contato. Então, é muito mais difícil. Quando a gente fala de classe 3, a maioria das vezes, em geral, são lesões também que ficam um pouquinho abaixo do ponto de contato, né? Então, a gente consegue fazer esse contorninho. E a gente pode usar também aquela fita Teflon, né? A famosa veda rosca. Existem as fitas Teflons próprias, né, de dental, própria para uso odontológico, que é aquela azulzinha que vocês têm no kit TDV. Mas assim, você pode comprar também essa fita em material de construção, aquela branquinha mesmo, e usar, que funciona. Até na aula eu acho que a imagem que está lá é de uma fita Teflon normal, né? E aí a gente fez o acesso à lesão cariosa, e esse acesso ele tem que ser preferencialmente por onde? Vocês lembram? Pela lingual, né? Pela lingual, né? Pela palatina, para preservar a face vestibular. Quais são as exceções? Lesão de cárie que já cometeu a face vestibular e Isso. se o paciente quiser trocar restauração, no caso. Que já Dentes comete. apinhados também. Perfeito, dentes apinhados também. Se ele já tem uma restauração que já estava lá, né? E na vestibular ele quer trocar, se ele tem, se a lesão cariosa já comete a face vestibular, está muito mais próxima, você não vai desgastar mais dente pela lingual.
Se você já está vendo um pedacinho dela lá pela vestibular, às vezes vale abrir pela vestibular mesmo. E dentes apinhados também, né? Se ele tiver apinhado, você não vai conseguir acessar pela palatina sem desgastar muito o dente. Então, você acaba tendo que acessar. O Rudá até acrescentou na aula que, acho que alguns livros acrescentam também o fato do paciente ter trismo e não conseguir abrir a boca. Uhum. Perfeito. Esses casos, assim, não são tão comuns, mas realmente esse é um caso que seria dificílimo e que valeria fazer o acesso pela vestibular, sim. Tá? E aí, a gente entra nos tipos de acesso, né? Que a gente tem os acessos que são estritamente pela proximal, quando você não envolve nenhuma outra face, que aí é o momento em que você consegue fazer aquilo que, eu não lembro quem sugeriu, mas do afastamento dentário, né? Você consegue afastar o dente, consegue fazer o acesso pela proximal e remover a lesão cariosa, o que é uma situação maravilhosa. Mas às vezes você não consegue fazer esse afastamento, não consegue remover a cárie e você tem que acessar pela vestibular ou pela palatina, né? E a gente tem, então, acesso estritamente proximal pela face palatina ou, eventualmente, pela face vestibular. E tem aquela cavidade que a gente chama de transfixante. O que é a transfixante? Professora, eu fiquei em dúvida nisso. Eu até anotei aqui para perguntar. A cavidade transfixante vai ser aquela que atravessa de vestibular. Vou até compartilhar aqui, então. Ela atravessa e vai de... Toda hora vai para a aula errada, que eu abri as duas. Mas deixa eu te Aqui, perguntar uma vai de coisa. palatina até vestibular e atravessa. Isso tá. é transfixante. E essa é uma cavidade específica somente de classe 3? Isso, a gente né? geralmente fala dessa forma quando é uma cavidade do tipo classe 3. Porque aí os outros têm outros nomes, né? A classe 4, ela não acaba na metade, né? Em geral, ela é por fratura e vai remover o ângulo incisal. Então, não teria muito o porquê de usar esse nome. Tá? E a restauração, como que a gente vai fazer, né? Vocês preferem que eu já mostre as imagens? Mais fácil, né? Acho que dos passos da restauração. A restauração dessas cavidades, ela tem que ser feita prestando muita atenção na quantidade de resina mais opaca e na quantidade de resina mais translúcida. Vocês lembram por quê? Que efeito que pode dar se eu errar essa proporção de quantidade de resina de esmalte e resina de dentina? Pode fazer com que o dente fique acinzentado, né? Se eu usar mais o quê? Não lembro. De dentina, eu mais acho. da translúcida? Isso, a O translúcida. uso exagerado de compostos translúcidos vai acarretar esse aspecto acinzentado, né? Isso. Porque tem sempre que for mais, quando você estiver pensando nessas restaurações nesse efeito, se tiver mais acinzentado, é porque está deixando passar a luz atravessa e chega no fundo escuro da boca. Então, provavelmente, você errou porque deixou muita resina translúcida. E se você colocar muito opaco, fica aquele halo opaco também, mas que não deixa passar a luz, e aí fica diferente, porque não representa a translucidez do esmalte, né? Então, o uso exagerado de compósitos translúcidos de esmalte acarreta em uma meia-lua acinzentada. E excesso de compósito para dentina, que é uma resina mais opaca, vai gerar uma meia-lua opaca, igualmente desagradável. Realmente ele fica com um aspecto ruim. Principalmente quando fica acinzentado, fica parecendo às vezes que tem uma lesão de cárie ali, né? Pode falar. Professor, então, mas e se a cárie só estiver em esmalte, pode ser usado só uma resina translúcida, então, Isso. né? E aí esse aspecto acinzentado vai ocorrer ou não? Não, né? Não, é só porque se você tiver envolvimento de esmalte e dentina, você tem que reproduzir as duas, mas tem que tomar cuidado porque às vezes
você remove a lesão cariosa e o fundo fica escuro, com uma dentina muito pigmentada, hipermineralizada. E aí é bom você cobrir com um pouquinho de resina mais opaca para esconder essa coloração. Deixa eu ver se tem alguma Entendi. foto aqui. Nessa foto tem um pouquinho aqui, tá meio escurecido também, mas acho que não tem aqui. Outra coisa, Mari, na sua dúvida aí, que é importante, por exemplo, criança, por causa da espessura do esmalte dela, há uma sobreposição e ele tem uma aparência mais opaca. Então, às vezes, mesmo só se tendo que substituir esmalte, às vezes a gente tem que também utilizar uma resina opaca, mais opaca. Aí vai muito do caso que você vê, mas normalmente, quando só tem perda de esmalte, só se repõe com esmalte. Isso. Mas dependendo da opacidade daquele caso clínico, aí você vai ter que lançar a mão da resina opaca. Isso. Entendi. Obrigada. Vai depender muito do caso do paciente, os dentes. Se a gente observa, tem que ter um trabalho, né, uma capacidade de observação grande quando você trabalha com estética, porque não existe um modelo para todo mundo, né? Cada dentinho cada pessoa vai ter suas particularidades. E aí a gente tem que entender como que é o dente do paciente para conseguir reproduzir. E aí, gente, a gente tem alguns jeitinhos de restaurar, né? Esse aqui eu acho que é o jeitinho mais fácil, que você tem essa cavidade só na proximal, coloca a resina opaca na área mais profunda, né? Fotoativa, você vê nesse momento que o dentista nem protegeu para não encostar no dente adjacente, porque esse incremento de resina ficou somente dentro da cavidade, ele não está em contato com outro dente. Então, no máximo, você passa uma matriz de poliéster para ter certeza que não tem nada encostando e fotoativa. E aí, depois, quando você vai reproduzir realmente aproximar com a dentina de esmalte, aí sim a gente protege com uma matriz de poliéster e abraça esse dente mesmo com essa matriz. Quando a gente abraça essa matriz, a lisura aqui vai ficar muito boa, porque assim, a lisura que se dá numa resina composta quando você deixa ela encostada com a matriz de poliéster é uma das melhores, mesmo que a gente use materiais muito bons de polimento. Então, a gente tenta manter a forma e já deixar bem lisinho para depois só precisar remover um excesso e dar um polimento no final. Mas essa área aqui a gente não vai conseguir polir direito. Então, a gente já tem a garantia de que vai estar mais lisinho para depois só finalizar com as lixinhas se precisar. Então, aqui, ó, vocês entendem essa imagem? A gente está abraçando o dente com a fita de poliéster, tá? Lembrando que é uma cavidade, ó, que está aqui mais abaixo do ponto de contato. Se a gente precisasse reproduzir o ponto de contato, a gente teria que, talvez, fazer essa movimentação da fita de modos diferentes, que a gente vai também passar para vocês na prática. Tá? E aí a gente fotoativa segurando a matriz em posição. Tá? E aí a gente entra nas etapas de acabamento, vocês não precisam dessa lâmina de bisturi, né? Porque a gente remove os excessos com o nosso removedor de excesso interproximal, é uma espátula, então tem também menos chance de acidente. E as lixinhas também podem fazer esse ajuste, né? As lixas, tira de lixa de poliéster, elas têm um lado mais granuloso, né, que desgasta mais, e um lado que desgasta menos. Então, a gente passa os dois, né, de acordo com a necessidade. Esse aqui para um acabamento inicial, esse aqui para dar uma alisadinha. A de vocês é cinza e branco, né, tem essas funções. Vocês têm dúvida, gente, em relação a essas etapas? Professora, Diga. a respeito da remoção com o bisturi, com a lâmina de bisturi, o Rudá tinha falado que é ainda muito... tem sido falado ainda nos livros. Mas como seria essa remoção? Não removeria demais o material?
Não, você Pode é, afetar, ela, por exemplo, outras estruturas, né? como assim? Como a gengiva e etc. Então, você tem que ter muito cuidado quando você usa a lâmina de bisturi. Ela tem que ir da cervical em direção para a incisal. Sempre. Ela não pode ir nem qualquer instrumental para dar o acabamento também. Por exemplo, o nosso instrumental, que é próprio, né, para fazer esse ajuste, ele parece uma cureta Macau. Você também não pode fazer o movimento ao contrário, porque pode lesar, cortar a gengiva, né? Mas a lâmina de bisturi menos ainda. Você tem que ir de cervical puxando em direção à incisal. Ela não vai cortar o dente, vai cortar só os excessos de resina. E aí a gente tem que tomar cuidado, ver no olho, né? Primeiro ver com a sonda. Se a gente tem um degrauzinho e se a gente precisa fazer o uso dessa lâmina, né? Porque ela ajuda bastante, a lâmina ou o recortador nosso. Porque alguns ajustes vai ser muito mais fácil, é como se você estivesse removendo um cálculo na proximal. Você vai puxando. Mas aí é bom você, com a sonda exploradora, ver onde que está o degrau para você não remover demais. E sempre ficar de olho para você não alterar. Se você continuar passando, a resina vai saindo. O esmalte dentário não, mas a resina vai saindo. E aí você fica côncavo, né? Fica sem formato. Então tem que tomar cuidado para não tirar demais. Mas em geral é um jeito controlado de você fazer, mais do que com a broca, né? Porque você sente mais o movimento, né? Então, agora a lâmina de bisturi em especial tem que tomar um cuidado absurdo, porque você pode, na hora de puxar, vocês fizeram pele, então vocês sabem que até a cureta, às vezes, você puxa, tá fazendo força para tirar algum cálculo e a mão dá uma levantadinha. Imagina fazer isso com uma lâmina de bisturi. Tem que estar com a mão muito firme. Até por isso a gente dá preferência para o instrumental que a gente pediu para vocês, porque a gente não quer que aconteça acidente, né? Mesmo uma mão treinada pode deixar escapulir isso aí. Então a gente dá preferência para o instrumental. Entendi. Entendeu? A lixa também funciona bem, só que às vezes, dependendo do degrau, é muito difícil e lento esse processo de remoção. Então, esses instrumentais, eles tirariam esse degrau de uma forma melhor, mais eficiente. Aqui finalizado, né? Aqui tem outra lesão, essa já é por acesso palatino, tá vendo? Essa por acesso que é só palatino ou só vestibular, você também vai conseguir restaurar mais ou menos da mesma forma. Substituir a dentina no meio e depois fazendo o esmalte com a fita de poliéster. Você consegue fazer mais ou menos da mesma forma, tá? Aí está sendo feita a remoção até com uma broca carbide, né? E aí a cavidade. Condicionamento ácido, sempre protegendo com a fita, pode ser fita teflon nesse momento, da proteção, não precisa ser nem de poliéster. Aplicando aí o sistema adesivo e fotoativando. A aplicação de sistema adesivo também tem que ter uma proteção da fita de poliéster ou teflon, porque senão a gente pode grudar, né, os dois dentes, tanto ácido quanto adesivo. Tem que ser fotoativados. Aí aqui só para vocês verem que está sendo da mesma forma, né? Primeiro a resina de dentina, fotoativa, para depois fazer a inclusão da resina de esmalte com a matriz de poliéster, abraçando e fazendo esse formato, né, da resina. Mesma coisa, ele está removendo com as tiras de lixa, com a lâmina de bisturi, tiras de lixa e dando um acabamento, né, com borrachas, porque essa aqui pega uma das faces, então a gente consegue acessar para entrar com as borrachinhas para fazer esse acabamento. Vocês têm alguma dúvida desse método aqui? Acho que o mais diferente é o da transfixante mesmo. Os outros todos, se você tem uma parede para formar essa base, você só vai construindo em cima dela, né? Um pouquinho de dentina, um pouquinho e completando com esmalte para fechar.
Tá? Se fosse na vestibular, mesma coisa. E a transfixante, como é que a gente faz, né? Como que vocês fariam isso aqui? Porque, ó, tá atravessando de um lado para o outro. Eu não tenho aquela basezinha que eu tinha antes para ir apoiando minha resina e fazendo aquele meu sanduichinho de resinas. A transfixante, o que a gente faz? Vocês viram a aula de classe 4, né? Eu acho que aquela técnica de mão livre ou não tem nada a ver? Tem. Vocês podem fazer Tá. aquela técnica da mão livre que vocês viram na aula de classe 4. Que é... apoiar o dedo, né? Na matriz de poliéster. Isso, apoia a Acho que é matriz de poliéster no dedo e leva lá. Isso. Entre o seu dedo e o Uhum. dente tem a matriz. E aí você constrói a face palatina segurando ali no seu dedinho e constrói uma parede ali, ocupando esse espaço aí da face palatina, porque aí, se você tem a sua base, mais uma vez você consegue construir a sua resina ali em cima dela, né? Se você tampa essa base aqui toda lá no fundo, na palatina, depois fica mais fácil de você cobrir, tá? Aqui também nesse dente, né? Fecha a palatina lá no fundo e aí depois você vai cobrindo da mesma forma e usando a matriz para fazer o contorno, tá? Então, se vocês tiveram aula de classe 4, é bom a gente até falar essa aula junto para vocês terem essa noção de como construir nessa cavidade transfixante aí. Vocês têm Professora, dúvida? falando disso agora, eu lembrei que na aula o Rudá falava alguma coisa, a gente apertar com muita força e apertar com menos força. Na Só que eu não classe lembro 4? Eu não lembro exatamente o que era. Eu acho que se apertasse de uma forma ficava mais fina, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Vou falar com vocês disso também. Tá bom. Tá. Vamos entrar então na classe 4. Aí, quando chegar mais na frente, eu vou responder essa pergunta. Cavidade classe 4 é o quê? Fácil. Mole. Alguém? Envolve as proximais dos dentes anteriores, mas nessa envolve o ângulo incisal, né? Perfeito. Tem envolvimento do ângulo incisal. Geralmente é causada por fratura. Ou é uma cárie que começou classe 3 e ficou tão, né, grande que o esmalte vai ficando frágil e quebra e acaba envolvendo o ângulo, né? Mas geralmente é assim. É uma cavidade muitas vezes causada por trauma, né? Esse aqui é um exemplo de doença cárie, né? Quando tem cárie na proximal e aí o esmalte vai ficar tão frágil que ele fratura, vai ficando fininho e acaba fraturando. Ou por trauma, né? Mas isso vocês viram também. Vamos para o protocolo clínico, né? Eu também acabei não falando, mas é importantíssimo que depois da demarcação dos contatos oclusais, profilaxia e tudo mais, a gente faça a seleção de cor, tá? A seleção de cor, ela idealmente é feita antes do isolamento, tá? Idealmente não, ela tem que ser feita, porque senão, ainda mais quando você trabalha em dentes anteriores, que acertar a cor é fundamental, tá? Então a gente tem que fazer do melhor jeito que a gente pode e com dente úmido, sem lençol de borracha, né? Vocês já tiveram aula de propriedades de cor também, né? Em materiais? Propriedades ópticas? Ou não? Sim. Sim, né? Já tiveram sim, Nath. Também teve o seminário. E teve seminário, Ih, olha, Rudá, você falou que você estava ficando doido, eu acho que eu tô também. Então, a gente faz muito isso aqui também, porque mesmo tendo as escalas de cor, muitas vezes a escala vai dar um guia pra gente, mas as marcas fabricam cores que têm uma variaçãozinha, que não são exatamente iguais à escala de cor, né? Então, muitas vezes a gente, para tirar a dúvida, faz essa seleção de cor usando pequenos incrementos de resina, sem passar adesivo nem nada, tá? Só a resina apoiada no dente, fotoativa, e aí faz a escolha da resina de esmalte e dentina que você for usar, tá?
E aí, quando a gente trabalha com classe 4, a gente entra naquela de ter muitos detalhes para reproduzir, né? Na oclusal, a gente estava preocupada também com os sulcos, né? Para fazer a continuação dos sulcos, fazendo a anatomia. Isso faz com que você consiga fazer uma boa oclusão, né? Restabelecer a oclusal daquele dente. Quando a gente fala de dentes anteriores, a gente está falando também da oclusão, mas a gente já tem um envolvimento estético muito grande. E aí entram esses detalhezinhos aqui que são difíceis de se reproduzir, tá? Não vou dizer que é fácil. Essa foto aqui, então, mostrando esse halo opaco aqui, olha como é branco. Isso aqui, imagina, a finurinha para a gente conseguir reproduzir. É bem difícil fazer. E o halo translúcido, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando a partir do que vocês viram na aula? Halo opaco, que vem bem mais opaco aqui, esbranquiçado. Halo translúcido, que ainda tem o efeito da opalescência que pode acontecer, né? Que ele ficar com aquele aspecto com um tom mais azulado até, né? Então, quando a gente vai reconstruir um dente anterior, uma cavidade classe 4, a gente tem que fazer essa técnica, né, da estratificação, reproduzindo os mamelos dentinários. Tá? A gente faz um mapeamento, a gente olha esse dente, se você consegue tirar fotografia para dar um zoom, faça isso. E aí a gente olha para o dente adjacente e a gente fala, olha, tem os mamelos bem marcados, os mamelos dentinários, tem o halo translúcido bem marcado, tem o halo opaco bem marcado. Então, vou reproduzir tudo isso, tá? Professora, Oi. Isso aí seria aquele mapa cromático que o Rudá fala na aula? Isso. Ou não? Isso. Beleza. Quando você estabelece as áreas que tem, por exemplo, mais opacidade, aí aqui uma opacidade intermediária, terço incisal, você tem uma opacidade, uma maior translucidez. E aí você vem aqui e faz o caminho dos mamelos dentinários. Tem dente que tem uma marcação, acho que vai ter aqui, depois eu vejo, uma marcação de 3 mamelos, assim, bem delimitados. Tem outros que vêm mais, aqui, por exemplo, ó, o halo translúcido aqui, ele não vem como uma linha, ele vem mais espaçado. Aqui nesse dente, olha como marca. 1, 2, 3, tá vendo? Os mamelos. Então, a gente consegue ver esses detalhes e, às vezes, a gente tirando foto e deixando a foto com maior contraste, fica mais fácil ainda de ver, para a gente conseguir reproduzir. Não são 3 bolas, né? Vocês vão ver aqui, ó, não são bola marcada redondinha. Aqui eu brinco que eu gosto de fazer essa incisal como se fosse um pastel, né? Sabe pastel que você bota um garfinho e faz aquilo ali na ponta do pastel? Eu brinco que eu faço tipo assim, porque eu marco as 3 e depois eu venho aqui na pontinha, ó, e faço igual no pastelzinho. Eu dou uma marcadinha porque ele é mais difuso, ele não é completamente marcado, né? 3 bolas assim, 3 mamelos. Mas a gente consegue ver a divisão aqui, ó, talvez uma marquinha, um sulquinho maior aqui, desses 3 mamelos aqui, tá? Então, a gente vai fazendo, reproduzindo esses detalhes para copiar. Quando a gente vê numa vista proximal, ó, a gente vê a palatina, vai ser feita com uma resina de quê? Essa aqui. É fácil, palatina. Contorno aqui na palatina, a base da palatina. Resina de... Tô sozinha, me abandonaram. Resina de esmalte, né? Porque você quer reproduzir o esmalte dentário. Ele vem vindo aqui, você perdeu esse pedaço da incisal. Aí você vem contornando e faz a base com a resina de esmalte. Aí depois a gente vai crescendo em cima, com essa resina aqui representada pela cor vermelha, que está reproduzindo uma resina de dentina, né? Uma resina mais opaca. Essa resina que a gente coloca aqui na pontinha, né, da incisal, é para reproduzir esse detalhe, né, que é o halo opaco.
E aí ela é feita também com uma resina opaca, pode ser uma resina de dentina. O halo incisal, que é essa área mais acinzentada, pode ser feito ou com resina de esmalte ou com resina translúcida. Isso vai depender também do dente do paciente. Se você quer fazer, existem resinas que levam com um tom mais acinzentado também, se for muito marcado, tá? Para você reproduzir o mais azulado. E aqui a resina de esmalte que foi colocada, tá? Então, essa imagem eu gosto dela porque ela mostra de lado, então você vê a espessura. Quando a gente coloca a dentina, tem que tomar... Quando a gente coloca a resina de dentina, tem que tomar um cuidado grande para você não fazer isso aqui com ela, né? Colocar ela em excesso. Você tem que fazer como se fosse afinando ela para ela ficar bem fininha e dar essa sensação, né, de graduação e não parecer um pedação de dentina que não vai dar o efeito na incisão. Vou ter que tomar cuidado quando está construindo, tá? A resina também, a gente já viu isso. A gente tem disponível resina de corpo, então, quando você trabalha com resinas dessas marcas que tem resina de corpo, a gente tem que entender e conhecer para saber como usar, né? Em alguns casos, a gente vai fazer o bisel para finalidade estética, é isso, não vai ter finalidade de retenção nenhuma. Hoje em dia a gente sabe que não aumenta a retenção, mas a gente sabe que dá uma transição mais suave entre dente e restauração. Então, às vezes a gente lança a mão de fazer isso quando a gente acha que vai influenciar na estética, né? Só tem que fazer com bastante cuidado para não fazer em excesso e desgastar o dente desnecessariamente, mas também não adianta fazer tão pouco que não vai fazer diferença. Então, mais ou menos 2 milímetros de extensão, deixando a broca no ângulo de 45 graus, para ela fazer justamente essa rampinha. Tá? Vocês estão tendo dúvida, gente? Por enquanto? Vocês já viram a aula, né? Eu fico repetindo para ver se vocês têm alguma dúvida. Não, professora. Tá indo, né? A técnica restauradora, a gente tem duas, né? Se vocês pudessem escolher uma, assim. Tem como fazer as duas técnicas. Qual que vocês fariam? Eu acho que eu faria de mão livre por ter menos tempo de trabalho, não sei. Não sei. Sei lá. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês mesmo. Acho que é do guia, né? Que fornece mais segurança, talvez. A da guia parece ser mais fácil. Então, é aquela coisa, né? Talvez na mão livre eu vou conseguir resolver mais em um dia. Mas eu vou ter o trabalho. Porque se eu faço um pouquinho mais alto e depois eu tenho que desgastar, eu tirei todo aquele halo incisal, aquele halo opaco e halo translúcido que eu fiz com maior cuidado. Quando eu faço com a guia de silicone, eu consigo copiar a palatina e a altura da incisal já, porque eu fiz o quê? Eu moldei o meu paciente, né? E eu moldei ele com gesso tipo 3 mesmo, inserei, tá? Fiz o enceramento, que pode ser com resina composta ou com cera. Eu adoro fazer com cera, porque eu adoro fazer esses detalhes na cera, eu gosto. E aí você faz essa base com silicone, pode ser por condensação ou por adição, faz essa base da palatina, né? E aí quando... vocês viram, né, Vocês viram, né, o protocolo aqui. Vou fechar essa aula que já foi toda hora, volta para ela. Vocês viram como faz, né? Você copia, não precisa invadir muito a vestibular e você depois recorta para não deixar invadir. Deixa eu mostrar aqui prontinho. Acho que essa aqui mostra. Você corta, inclusive, se tiver um excesso sobre a incisal, né? Para ficar só como se fosse um L, né? Eu tenho palatina e eu tenho um pouquinho da incisal para ditar a altura. E aí, olha, esses detalhezinhos, por exemplo, dos mamelos, né?
essa serrinha do dente, nossa, é muito mais fácil, porque ela já sai ali mais ou menos no formato, você só precisa dar o acabamento. E aí, quando você for colocar o seu halo opaco, você já coloca ela fazendo esse contorno. Quando for botar o halo translúcido, também vai estar mais fácil, porque ele vai ocupar esse espaço. Aí você não vai, quando você já estabelece aquela altura máxima com a guia de silicone, você não precisa, assim, se você desgastar, você não precisa não, você não tem muito problema com a altura da restauração, né? E quando você faz a mão livre, você está fazendo muito no olho. Então, às vezes, você deixa um excesso com medo de faltar material. E aí, o que vai acontecer? Depois, quando você desgastar para fazer, deixar na altura, desgastar o ângulo para deixar tudo arredondado, você acaba perdendo alguns detalhes, por exemplo, do halo opaco, né? E às vezes você vai precisar refazer, se for muito marcante no paciente, se incomodar no paciente. Então, realmente, a técnica da matriz, né, a mão livre, ela pode ser mais rápida ali naquele momento, mas ela acaba sendo mais trabalhosa e pode dar mais problema depois, né? Enquanto que a da guia de silicone, você faz um planejamento anterior do formato dessa restauração. Então, acaba sendo mais fácil de fazer no momento que você senta com o paciente, apesar de demandar muitas vezes 2 consultas. Você vai escolher de acordo com o paciente, né? Uma restauração muito grande, com muitos detalhes. Vai pela guia de silicone. Agora o paciente chegou lá, é urgente, precisa ser feito. Você vai fazer e talvez tenha que fazer algum reparo depois. Então, a gente sempre que possível faz o isolamento, mas lembra que tem que ser de mais dentes, senão eu não tenho também o homólogo para eu imitar, né? E às vezes é importante ter o homólogo. A gente testa, né? Isso vocês viram também em aula, acho que eu não preciso perder muito tempo com isso. E fechou tudo. Vocês querem rever isso ou vocês já entenderam bem a técnica, como que funciona? Hein? Por mim tá tranquilo, professora. Tá? Uhum. Acho que ficou bem claro. Ficou, né? Senão a gente também fica repetindo sem vocês precisarem, né? Só acho importante lembrar desse halo opaco e halo translúcido, que eles são bem difíceis assim de reproduzir, porque é muito fininho às vezes, mas é treinamento. Aí o que o Rudá falou da técnica da matriz, né? Que foi a dúvida. A gente nessa técnica da reconstrução à mão livre ou da matriz, a gente tem que apoiar com o nosso dedo, né? Aí, o que pode acontecer quando a gente apoia com o dedo? A gente aperta demais e essa matriz vai mais para vestibular. Ou seja, eu vou vestibularizar o meu dente. Isso é um erro muito comum com a técnica da matriz. Se a gente apertar demais, não vai ficar alinhado com a palatina do dente que eu estou restaurando, não fica alinhado com a palatina dos outros dentes. E aí você acaba vestibularizando esse dente e vai construindo. Aí quando você vê um dente, parece que está apinhado, porque um dente está muito mais vestibularizado do que o outro. Deu para entender? Não dá espaço para estratificação também. Exatamente. Né, Nath? Não dá espaço para botar Perfeito. Porque para botar a espessura vai... necessária de dentina e esmalte. É isso, porque ou você vai crescer demais para estratificar, só que quando você vê, um dente tá mais vestibularizado que o outro. Aí você vai... Nossa, passou aqui um helicóptero. Não sei se vocês ouviram, mas parece que passou na janela de casa. Aí um dente, quando tá mais vestibularizado, você fala, pô, não posso deixar assim. Aí você vai lá e desgasta para deixar na altura do dente homólogo. Ou seja, você tirou toda a estratificação que você fez.
Então, tem que tomar muito cuidado para não... Isso eu estou falando numa situação de muita vestibularização. Agora, se você vestibularizar só um pouquinho, mesmo assim, você vai diminuir o espaço para estratificação, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora da pressão digital para isso, para você não apertar demais essa matriz e aí faltar espaço para você colocar a resina de dentina, resina de esmalte, com todos os detalhes que você precisa colocar. Quer complementar, Rudá? Não, e também a interferência na oclusão, né, que dá, né? Porque Perfeito, você é fica sem um verdade. contato ali na palatina, sabe? E quando você coloca pouca pressão na palatina, além de tudo, pode ter um excesso de material extravasando ali. Isso. Então, tem que ter muito uma noção tridimensional na hora de você fazer a pressão, para que não pressione de mais nem de menos. Porque você pode ter um contato excessivo e excesso de material, na outra você pode não ter o contato e fazer uma vestibularização. Então, essa técnica parece ser mais fácil e tudo, por precisar de menos tempo, etc., mas na verdade não. Tem mais chance de erro. Para obter um resultado bom, exatamente, é isso aí. Exato. Isso. Falei que ele ia dormir? Que bonitinho. Então, gente, tirou a dúvida? Sim, professora, a dúvida Oi. era minha, né? Eu que tinha falado, principalmente, sim. que eu estava com dúvida nisso. Ficou claro agora. Obrigada. Que bom. E aqui vocês também já podem ver. Ainda bem, vocês vão ter muito contato com isso na clínica, gente. Muito contato. Até porque também tem a clínica de trauma que lidar com isso o tempo todo. Também. Então, vocês vão ter isso na 1, na AB1, na AB2, na AB3 um pouco menos, na AB4 sim, e AB5 também. E no trauma quem puxar. Então, vocês vão ter muitas chances de treinar isso. Isso Inclusive serve... o enceramento, que eu sei que é o calcanhar de Aquiles de vocês. Ninguém gosta, eu gosto de encerar. Isso que a gente falou da classe 4 serve para aquela classe 3 transfixante também. Se você pressionar demais, você vai fazer uma concavidade ali, aí vai sobrar menos espaço para estratificar, vai ficar com uma falha, né, na anatomia do dente, tá? Porque não vai ter aquela crista, o rebordo proximal. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, tá? E aqui também é aquele detalhe que eu falei, você com o teu olho vai criar a altura, então você pode acabar exagerando na altura, pode acabar faltando, você não vai, muitas vezes você pode tentar, mas obviamente é mais difícil, né? Com maior treinamento você vai conseguindo fazer, mas você pode tentar fazer essa anatomia, né? Marcar os sulcos. Mas é mais difícil, então muitas vezes a gente deixa reto, aí tem que fazer tudo na broca depois, tá? Então tem esses detalhes que a gente não tem quando a gente faz junto da guia de silicone, que eu acho muito mais tranquilo de fazer, né? Só que é isso, demanda mais de uma consulta muitas vezes. Tá? E aqui mostrando. Professora. Oi. Já tem alguma coisa mais atual nessa parte de restauração onde você utiliza a parte digital, como impressora, por exemplo, 3D, scanner? Aí, Rodar. Janaína, tu tá pegando na minha vontade de evoluir. Eu tô procurando agora uma impressora 3D para poder justamente crescer nessa área. Tem sim. Vocês já viram esse aparelho Smart Aligner, Invisalign? Sim, é que eu uso. E o meu dentista, ele comprou uma impressora e ele faz. Pois é. Então, eu tô nessa briga aí de tentar ver uma impressora. O problema é que com esse negócio de pandemia, as coisas estão difíceis de importar, até porque o dólar tá 6 e pouco, né? E o que acontece? Eu
eu fiquei muito mexido com isso quando eu fui no CIOSP agora. Inclusive, tinham vários alunos que estão aí online lá. E, gente, a metade do congresso virou digital. E aí eu fui assistir rápido, porque eu estava para lá e para cá igual um maluco. Eu fui assistir rápido uma aula do professor Tiago Ottoboni, né? E o Ottoboni estava falando justamente disso, tá? Dessa parte digital, né? Mas ainda é uma questão muito inicial ainda, né? Qual é a nossa ideia, a minha ideia que estou tentando desenvolver com outros professores, inclusive com o professor Fábio, o professor Diego Zimmermann, que é um dos grandes nomes no Brasil hoje de odontologia digital, é a gente imprimir como se fossem os Invisalign, Smart Align, só que por camada, por exemplo, por camada de resina. Eu vou fazer a dentina, aí vai ter um moldezinho só para dentina. Vou fazer um esmalte, tem um moldezinho só do esmalte. Vou fazer resina de efeito, tem um moldezinho só da resina de efeito. A gente está buscando isso, mas ainda muito engatinhando muito. O que eu diria para vocês é que para restauração posterior, a gente já está bem mais avançado, tá? Hoje é possível fazer uma técnica, por exemplo, vou fazer um levantamento de dimensão vertical. Vocês aprenderam lá o que é a dimensão vertical lá com o Ricardo Teix. Não o Ricardo Louro, o Ricardo Teix, que é louro. Mas você tem como ajeitar aquilo tudo, imprimir a resina e cimentar no dente e aumentar a dimensão vertical sem quase desgaste, sem nada. Ou então uma restauração, você pode escanear uma restauração, uma cavidade, desde que seja expulsiva, desenhar num programa, imprimir e cimentar. Também tem essa possibilidade. Então, há muito ainda... Não está devagar, porque está voando, mas está muito embrionário ainda. Mas eu acredito que para daqui a 2 anos, que é o que a gente pretende, essa técnica já esteja aí para vocês. É muito interessante, galera. Muito interessante. Muito. Já tem uma aluna de iniciação científica interessada aí. Qual é a grande vantagem? A faculdade o bebê aí falando também. Então, assim, a gente tem 2 possibilidades, né? A faculdade comprar um scanner, que é uma possibilidade, isso está nos nossos objetivos. E comprar também a impressora 3D. Só que é muita coisa, e com essa questão de toda essa crise, a gente acha difícil. E aí, a LACB e o GEPOR, a gente está conversando sobre a possibilidade da gente comprar a impressora. Não o scanner, que o scanner é R$150 mil. Mas uma impressora aí que é de 2.500, sabe? Então, conversando. E essa impressora não seria de uso exclusivo do LACB ou do GEPOR. Seria uso comunitário, mas instrumentados por eles, né? Porque a gente não consegue dar treinamento para todo mundo. Mas, gente, eu estou aprendendo aqui, mexendo, fuçando as coisas aqui nesse período de quarentena. São muitas possibilidades, muitas. As possibilidades são infinitas em relação a isso. Tá? Então, acho que a gente, futuramente, a gente pode até tentar trazer um professor de fora para ensinar a gente a mexer nos softwares, nas impressoras. Isso aí é com vocês, gente, não é caro. Aí que tá, a odontologia digital não é cara. Por quê? Um software é gratuito. A impressora, uma impressora 3D de ótima qualidade, R$2.500. Tá? E você pode imprimir, por exemplo, brinquedo para o seu filho, nunca mais vai faltar. Vai lá imprimir e dá para ele. Pronto, acabou. Então você pode... E esses R$2.000 voltam muito fácil para a gente. O que é caro? Scanner. Scanner é caro. Mas a gente pode pegar o paciente e vir mandar escanear na IMA.
Ah, quanto que é? Aí o paciente vai acertar com a IMA. É IMA? Eu só falei da IMA porque eu não sei o nome da outra. RR Imagem, né? Tem 3, eu acho, aqui. Então, assim, você pode, inclusive, preparar os dentes do seu paciente, mandar ele ir na IMA fazer o escaneamento e voltar e você cimentar o provisório ou já o definitivo que você tiver planejado. Tá? Então, possibilidades são muitas, galera. Então, a odontologia digital veio para ficar e não é caro igual a gente pensa. Caro é o scanner. Mas aí tem empresa que aluga o scanner, tem empresa que tu manda lá o scanner na hora. Então, gente, isso aí não é gasto. Eu não acredito que seja um gasto imediato para a gente, porque não é uma coisa obrigatória para a gente trabalhar com odontologia digital ter um scanner no consultório. O scanner no consultório vai facilitar, mas não é primordial. Nesse caso mesmo, o paciente já chegou com o dente fraturado. Você já manda ele já escanear. Fala, vai ali no centro ali no Bauhaus, ali, escaneia. O cara já escaneia, já manda até planejado para vocês. Quando ele voltar, já vai ter tudo planejado já. É só imprimir as guias. Então, gente, daqui a 2 anos eu acredito que é quando vocês vão se formar, né? Eu acho que a técnica restauradora vai estar modificada, mas ninguém faz essa técnica modificada se não souber a base, se não souber essa aí. Até porque vai ter gente que vai falar assim, pô, não tenho tempo. Eu quebrei o dente, eu estou tendo que viajar amanhã, não dá para eu escanear. E aí? Tem que resolver. Tem essa possibilidade, Guilherme, alugar o scanner diário ou até algumas horas. Tá? Pelo menos lá no Rio já podia alugar por horas já. Aqui em Petrópolis eu não sei como funciona, mas tinham várias empresas lá no Rio que alugava. Então tu podia marcar os pacientes que precisavam escanear direto no mesmo dia. Para implante, por exemplo, isso é maravilhoso. Escaneia ali, bota ali o dispositivo sobre implante, escaneia ele, nem passa por você, manda fresar ou manda imprimir e já sai para você pronto. Então, é uma coisa que veio para ficar, sim. Deixa eu ver, tu fez uma outra coisa aqui. A Cecília, ele falou que viu uma aula que um professor alugou. Legal. A Cecília tinha falado que tinha uma dúvida. Cecília, acabei Manda aí, Cecília. Tá? Só que ela falou um tempo já. É porque eu devia estar compartilhando a aula e não vi. Ih, dormiu, a Cecília dormiu. Talvez seja Acorda até do assunto aí, que eu gente. já falei, mas... A Cecília caiu. Ih, ela caiu. É verdade, ela não está aqui. Bom, depois Se eu eu não me vejo. engano, ela tinha dito que tinha dúvida também a respeito da diferenciação entre broca diamantada e broca carvalho. Nossa, então já foi há muito tempo. É. É porque eu ouvi, foi no início, né? Uma meia hora depois a gente começou só. Bom, O Matheus também não está online. O Matheus está com a Tainá? Deve ter caído também. E o Tainá está dormindo. Se juntaram. Flávia, você. Chamar por Flávia. Deixou lá rodando. Deixou lá rodando e depois dormir. Gente, depois... Acho que vou fazer chamada aí. Só vou continuando aqui. A caracterização da vestibular, ela é muito particular também dos dentes, né? A gente, obviamente, tem umas características que são comuns, né? De ter os sulcos longitudinais, né? Marcando mais a textura desse dente. A gente tem as linhas de imbricação na cervical, também coisas que vocês, eu imagino que tenham visto na aula de escultura, né? De anatomia. Mas isso vai depender, obviamente, do dente que a gente está restaurando, como que é o homólogo, porque a gente não pode ficar inventando um monte de textura num dente se o homólogo não tem nenhuma dessas caracterizações, fica esquisito. Então, a gente vai copiar bem os detalhes. Quando vocês forem fazer em manequim, o manequim tem tudo, tem as linhas de imbricação, tem os sulcos demarcados, né? Tem os mamelos bem marcados na incisal. Então, vocês vão ter a chance de reproduzir tudo isso para praticar, né?
Em relação ao polimento, né, esse final da aula, vocês têm alguma dúvida ou ficou bem claro? Ficou bem claro, professor. Ficou, né? Uhum. Tá, beleza, Eu então. tenho uma dúvida. Diga. A respeito de polimento. Eu Uhum. tinha visto que o Rudá tinha falado a respeito de pastas diamantadas. Em que Uhum. momento que elas são utilizadas? A pasta diamantada é usada no final. É a última coisa que você usa. Em geral, Sim, aí tipo, junto com com disco os de discos. feltro. Ah, sim. Existe um disco de feltro ou uma rodinha. Tem alguns tipos, né? Que você aplica a pasta nele e leva no dente e aí você passa. Como se fosse um lustramóveis num paninho, sabe? Aí você Entendi. faz isso. Só que a gente, por exemplo, existem materiais que a gente fala que são impregnados com carbeto de silício, por exemplo. Isso já dá esse brilho que a pasta seria a função da pasta. Então, para quem comprou, por exemplo, o kit de polimento da Ultradente DIF, as taças da DIF, que tem uma azul, uma verde, uma amarela e uma branca, a branca é impregnada. Então, não precisa da pasta. Existem também escovas, que tem um da DIF também, que é uma escova, por exemplo. Tem da American Burrs, acho que é isso, que é uma escovinha. E elas também são impregnadas, algumas, né? Não são todas, mas lembra uma escovinha de Robson mesmo. E aí você não precisa usar a pasta. Então a pasta é para quando você tem que saber assim, se o seu material é impregnado, né? O de polimento, o último que você usa, o branco em geral, ou uma escovinha que você usa no final, aí você não precisa comprar a pasta. Que eu me lembre, a gente não pede para vocês a pasta, mesmo porque a faculdade fornece. E aí, se vocês, quem tem o material impregnado, né, usa o material impregnado e aí não precisa usar a pasta. Quem não tem, pode usar a pasta, tá? Entendi, professor. Tá ótimo. Em geral é isso, é com disquinho de feltro. Tem gente que aplica com a borracha branca também, quando ela não é impregnada para pegar direitinho, principalmente quando é no posterior, ou uma escovinha, tá? Uma tacinha de borracha também. Aí vai depender, mas é essa a função. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Professor, eu não sei se falou, eu acabei perdendo, mas existe algum tempo, vamos supor, você fez uma restauração em resina estética no dente anterior. Existe um tempo para que o paciente vai retornar para você fazer um polimento, para dar um Então, retoque? isso são aquelas famosas consultas de manutenção, né? Que idealmente o paciente iria ao dentista de 6 em 6 meses, aí dependendo da colaboração, da higiene dele, se ele enfim, se ele não tem nenhuma dieta que mancha muito ou muito ácida, dependendo, você pode estabelecer anualmente. E aí, nessas consultas, você sempre refaz o polimento, além de fazer aquela consulta toda de diagnóstico, né, para saber se está infiltrado, o que está acontecendo, se tem nova lesão de cárie, enfim. Você faz o repolimento das restaurações. Tá? Não estou dizendo nem acabamento, porque assim, se não tem degrau, não tem nada. É aquela parte mais fina mesmo do polimento, para que você faça, porque senão você acaba desgastando demais a restauração também, né? Mas a gente refaz esse polimento para manter, porque assim, ao longo, né, você vai desgastando superficialmente essa resina e até mesmo os alimentos ácidos, deixando ela mais porosa, mais suscetível a incorporar corante, né? Enfim, alimentos pigmentantes que a gente consome. E aí mancha mais fácil a resina. Então, quando você faz esse repolimento constante ali, ou de 6 em 6 meses, dependendo da necessidade do paciente, ou anualmente, enfim, você aumenta a durabilidade dessa restauração, né? Porque você sempre deixa ela mais lisa, ela incorpora menos pigmento. Então, seria mais ou menos isso. Mas assim, saber a longevidade do material vai depender muito da marca que você está usando. E aí tem os estudos vão falando, né? Tem
estudos que testam diferentes marcas, né, e vão te dando qual é a melhor. Depende da dieta do seu paciente, depende se seu paciente range muito dente, depende até se seu paciente come muita comida dura, por exemplo, porque isso acaba desgastando mais da restauração. Então, é difícil de prever isso, né? Mas a gente sempre orienta para isso, para consultas de manutenção, para você poder refazer o polimento de todas as restaurações. Se puder, de 6 em 6 meses, mas a gente sabe que às vezes não é a realidade de muita gente poder isso. E a gente tem que, enfim, garantir que se ele for fazer consultas de 1 ano, que ele faça uma manutenção por parte dele bem feita também, né? Motivando o paciente, enfim. Eu respondi ou eu viajei para outro lado? Não, foi isso mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Acho que eu vou encerrar então aqui a gravação.